Graça Maria Costa. Qual é a explicação dentro da apometria para não cobrar pelo atendimento? Dentro da apometria, nos ensinamentos do Lacerda, fala que a apometria é uma ferramenta criada para não se cobrar. Tá? No começo, quando surgiu a apometria, eram grupos que tinham médiums, tinham pessoas que incorporavam, tinha pessoas que tinham clarividência e tinha pessoas que doavam energia. E era para ser feito em grupo, dentro de casas espíritas, gratuitamente, igual atendimento espírita. Ok? Só que aí ensinava no Sul, no Hospital Espírita de Porto Alegre, na Casa do Jardim, o pessoal ia do Brasil inteiro lá aprender, cada um quando voltava trazia para sua casa, que às vezes era um bandista, às vezes era espírita, às vezes era espiritualista, e cada um colocava um pouquinho, alguma coisinha diferente ali do que tinha já da própria casa. Com o tempo, os terapeutas foram aprendendo, tinha médiuns que eram terapeutas também, foram aprendendo e começaram a usar isso em consultórios, e aí foi migrando, aí ficou 2 grandes grupos, um de terapeutas, defendendo a ideia que deveria se cobrar, porque os terapeutas não iam fazer de graça, né, durante o horário comercial, caridade é para fazer à noite, depois que acabou o trabalho, mas eles durante o dia estavam aplicando aquilo e começaram a cobrar. Teve resultado? Teve, não tão grande quanto num centro espírita, tá? Os terapeutas conseguem fazer até um certo ponto, tá? Uma pessoa sozinha consegue empurrar um carro? Talvez sim, talvez não. 5, 10, 20 empurra melhor um carro do que uma só. Então, às vezes dá para fazer até um certo ponto. Nunca igual um grupo consegue, né? Ainda mais um grupo sem cobrar. Não, a apometria não é feito em consultório, não é apometria, é captação psíquica. Foi o Godinho que inventou essa palavra. Então houve esse rompimento pela ignorância de quem queria ganhar com a dor do outro. Isso é a realidade que é passada, tem que ser explicado assim. A apometria é feita em grupo, é feita no centro espírita, do umbandista, depois do seu trabalho. Então, a espiritualidade ela não pode ser sua profissão. Né? Espiritualidade não é profissão, eles cansam de falar isso aqui. Existem milhares de profissões no mundo, entendeu? As pessoas querem trabalhar com apometria e não foi isso que foi ensinado, não é isso que é orientado para nós. Então, por isso que não se cobra, porque é feito em grupo, não é uma pessoa. Quem fez isso foram os terapeutas que queriam ganhar, né, sobre essa ferramenta maravilhosa, que é gratuita. Então, se a pessoa cobra, quanto mais você cobra, quanto maior o valor, menos o contato espiritual. Uma pessoa, 2 ou 3, até 4 pessoas não conseguem atender na apometria. Isso não é apometria, vai depender muito de cada caso. A apometria é em grupo, gente. Então, se a pessoa oferecer para você, ela é um terapeuta querendo tirar vantagens da técnica da apometria. Só isso. Pode dar resultado? Depende do seu grau de obsessão, seu grau aí, de como que você está passando. Ela, como médium, né, pelo psiquismo dela aí, ela consegue pegar o que está no seu campo e falar várias coisas que você vai acreditar, porque está acontecendo com você. Isso qualquer médium faz, não é apometria. Um médium que tem experiência, ele vai fazer a captação psíquica sua. Só que as pessoas desvirtuaram, estão usando as ferramentas que são maravilhosas da apometria para ter ganho, né? Então, cada um sabe onde está se metendo, então fica aí. Então, a fundamentação de não cobrar é do próprio criador da apometria, José Lacerda, nos 2 livros, que eu já vou mostrar para vocês. Um segundinho. E o Ramatiz também fala no livro Apometria e Umbanda, que ele também fala isso daí. Ó, quem quer aprender a apometria, lê esses 2 livros aqui. Espírito e Matéria, ó, Apometria segundo o seu criador, tá vendo? O criador da apometria. Aqui não fala para cobrar. Tá? Dissecado o livro aqui. Esse é o primeiro livro dele. O segundo é esse daqui. Ó. Energia e Espírito. Teoria e Prática da Apometria. Nenhum dos 2 ele fala que deve se cobrar. Então, o criador da apometria, esse senhorzinho aqui, ó, fala que não deve se cobrar. E o Ramatiz, que é um espírito evoluidíssimo, também fala isso. E os nossos amparadores também falam isso. Tá? Então, nós estamos passando a dica. Não vai morrer se você cobrar, você vai fazer e vai colher as consequências. Mas a orientação desses seres evoluídos é isso. Tá? E de nós que não somos evoluídos, eu e Ivan, estamos tentando alertar as pessoas, tá bom? Por quê? Porque a apometria, gente, ele trabalha o corpo, trabalha o espírito e a mente, né? E para desobsessão. Então, está trabalhando com cura, com desobsessão, com lado espiritual, não tem nada a ver. O médium não consegue fazer isso, entendeu? Ele não consegue, ele sozinho, não tem energia para fazer uma cura espiritual, né? Porque nem ele faz a cura, esse é um canal, mas ele não tem nem capacidade de ser um canal. Uma pessoa, depende do grau também da pessoa, mas nem uma obsessão.
Imagina só, e ainda cobrando, ela tem mais obsessão ainda, tem a obsessão dela, que vai impedir o trabalho. Então, geralmente, as pessoas saem com alguma coisinha que o médico consegue captar, qualquer um que tem sensibilidade consegue captar, não tem nada a ver isso com a apometria, e a pessoa às vezes fica iludida, que a pessoa falou alguma coisa que está acontecendo com você, e você fala, pô, a pessoa acertou, mas aí você vai passando os meses, você vai ver que vai ficando pior, igual o Marcelo passou numa pessoa aí, cobrou uma consulta caríssima, e ele saiu de lá pior do que ele estava. E complementando a ideia do Ivan, então, e o que eu falei, surgiu num centro espírita. Terapeutas foram se juntando e viram que a técnica era boa e começaram a usar algumas partes da apometria, não completa. Criou-se 2 grandes grupos, um de terapeutas e outro só de médiuns, que não cobravam. Havia reuniões na Sociedade Brasileira de Apometria, havia reuniões a cada ano, a cada 2 anos, em algumas regiões do Brasil, ia um pessoal lá e debatia as regras e tudo mais. E começou a ficar essa desarmonia entre os 2 grupos, de deve cobrar, não deve cobrar, deve cobrar, não deve cobrar. No final das contas, acabou fechando a Sociedade Brasileira de Apometria, tá? Deveria ter um órgão central. Aí você vê o exemplo do ego, gente, aí exemplo, essa live é exatamente isso. A Associação Brasileira de Apometria foi desfeita porque uma parte queria ganhar, né, com que era para ser gratuito, então ela inventou regras, entendeu? Ela inventou políticas, inventou todos os nomes possíveis para ela poder cobrar. Falando, não, que isso aqui é minha captação, é minha. Eu sou especial, eu tenho, né, clarividência, então eu posso cobrar. Isso não é espiritual. Jamais, gente. Jamais. Né? Então, vem daí. Tem as leis, as técnicas da apometria e tem o código de ética. Vê se vocês descobrem aí na internet. Aí, lá no código de ética, bem na origem, no comecinho lá. Então, disse que não podia. Hoje está muito difundido, muito para terapeutas, tá? Mas é por isso, tá bom, Graça?